Seja bem-vindo aos estudos dos mistérios na Escola de Melquisedeque. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações para esta transição planetária e falando um pouquinho sobre as funções das pirâmides na nossa evolução. E hoje eu tenho um presente, um convite especial nesta 8ª aula, que é onde eu vou falar sobre o sistema de comunicação, sistema de iluminação de Atlântida, de Suméria, do Egito, como que era o sistema de iluminação. A tecnologia e prevenção contra o apagão, né? Que nós estamos aí com um problema sério hidrográfico e com o excesso dessas queimadas interferindo, né, a vegetação que produz todo um ciclo da chuva, então está interferindo as queimadas em excesso e o desmatamento no nosso planeta, em especial ao Brasil. Então, as mensagens que eu recebi, que no passado a floresta amazônica ela foi reflorestada, né? Foi plantadas sementes para preservar toda uma biodiversidade e ajudar no ciclo da chuva, né, neste planeta. E após ela ter sido destruída há muito tempo, então precisou ser reflorestada, fazer o reflorestamento e termos hoje uma biodiversidade, uma Amazonas maravilhosa, mas infelizmente ela está sendo destruída. E também estou trazendo o silo de José, do Egito, as informações que eu canalizei e o respeito do cofre do fim do mundo, que está no Polo Norte, na Groenlândia, perto da Groenlândia, numa ilha bem pequenininha, e o que está acontecendo lá, né? E por que o silo de José foi passado para mim. Então, a última aula, a 7ª aula, eu não falei que eu iria falar sobre a Arca de Noé. A Arca de Noé, ela existiu, mas não existiu somente no que se fala na Bíblia, né? Que houve... A Arca de Noé, ela existiu em vários continentes, por causa do degelo. A transição, ela não ocorreu somente em Atlântida quando desapareceu, mas sim, ela ocorreu uma desaceleração, começa a involução da raça humana, foi a passagem de Noé. Nesta passagem houve uma transição planetária, movimentação do eixo da Terra novamente, inundações em vários locais. Então precisou sim da Arca de Noé, ou outros nomes, que eu não fiz a pesquisa, mas eu sei que existiu em outros continentes, em outros países, para preservar a humanidade. Então, essa história que existiu uma Arca de Noé, não. Existiram várias Arcas de Noé e que foi necessário construção para preservar a raça humana, todos os animais daquela região. Então, houve o quê? Um realinhamento, uma modificação no alinhamento da estrutura da Terra e assim como a das pirâmides, né? Então, por isso é que houve a mudança na conexão das pirâmides com as constelações, que eu falei na aula 7, que seria a comunicação interestelar. Então, foi aí na Arca de Noé, nesta fase, é que começou o desligamento das pirâmides, o realinhamento e transição planetária, e as pirâmides perdeu a conexão, diminuiu a conexão com as constelações. Então, o que ocorreu no tempo de Noé foi o alagamento, o derretimento das calotas polares, chuvas torrenciais e queda das barreiras. Então, foram ali 40 dias mais, né? Quanto tempo eles ficaram lá na água?
Então, é muitas informações a respeito desta história. Então, eu fiquei sem completar as informações sobre que existiu sim várias arcas de Noé e que naquela fase foi exatamente sobre uma outra transição planetária. Agora, vamos para o que eu quero falar sobre... Vou falar uma coisinha. O que é um presente especial? Informações muito importantes. Em 2013, eu fui convidada pelo Instituto Galileu Galilei, através do diretor Rafael Cury. Eu fui convidada para participar como conferencista no 23º Congresso Diálogo com o Universo. Então, neste congresso, eu levei todos os meus trabalhos, informações sobre o projeto de agricultura de subsistência, os silos de José, projetos tecnológicos, a função das pirâmides na Terra e o funcionamento delas. Então, neste congresso, esta palestra durou mais ou menos umas 2 horas, porque eu levei todas as informações e passei para um grande público neste congresso. E eu fiquei até muito surpresa, porque teve pessoas que me aplaudiram, ficaram de pé, me aplaudiram, me apoiaram. Outras pessoas vieram perguntar quando que o projeto tecnológico iria sair. E a agricultura de subsistência, eu entreguei materiais para as pessoas lá, mas eu estou aqui hoje entregando o material da agricultura de subsistência. Você que tem sítios, fazendas, se você quiser todo este projeto da agricultura de subsistência, as construções que foram usadas pelos maias, que foram usadas pelos astecas e os povos que existiram há 12.000 anos aqui, eu estou à disposição. Então eu peço que entre no meu grupo, no Instagram. O grupo é no Instagram, chama Estudos dos Mistérios. E coloque lá, tenho interesse em receber o projeto da construção para o futuro. Este projeto é exatamente os geoglifos que existem no Amazonas, os geoglifos de Minas Gerais. Então, se você quer construir todo um sistema de irrigação, o sistema de construção, de como eles utilizavam para fazer as plantações, eu estou à disposição para poder passar todo esse projeto que foi passado para mim e eu apresentei um pedacinho no congresso em 2013, o 23º Congresso Diálogo com o Universo. Então eu estou aqui para passar todo esse trabalho com muito carinho, porque quem tem espaço suficiente e água natural para poder fazer o sistema de irrigação que eles utilizavam dos maias, incas e os povos que ficaram aqui há 12.000 anos atrás e que povoaram toda a região do Amazonas, de Minas Gerais, que são os geoglifos que eu tive informação com as minhas pesquisas. Então, entre no grupo no Instagram, os Estudos dos Mistérios. Seja bem-vindo ao grupo, tá? E vamos lá. Vou falar sobre como que eu descobri que o Amazonas, que eu falei aqui, né? Hoje é a aula, o reflorestamento da savana, porque o Brasil, uma parte do Amazonas
da mata amazônica, ela foi queimada. Como é que ocorreu esse desmatamento lá no Amazonas? Eu fui buscando vídeos, informações, eu fui pesquisando e tem uma parte do Amazonas em que houve um grande desmatamento na faixa de 1500 anos atrás. Foi no descobrimento do Brasil, conquistas dos espanhóis e portugueses, a conquista das Américas e o desaparecimento dos incas, maias e astecas. Como é que houve toda uma devastação em toda aquela região? Também eu tive outras pesquisas e vi que as pirâmides que tem a Yucatán, elas têm uma parte entre as pirâmides que está queimada, tá? O solo queimado, como se houvesse uma bomba caída naquela região. Então, a informação que meus amigos eles passaram para mim, que toda aquela região sofreu uma grande guerra e houve um bombardeio com armas nucleares para destruir as pirâmides. São guerras interplanetárias, mas elas conseguiram sobreviver conseguiu resistir a toda esta guerra. Então, a devastação na região do Amazonas, tiveram depois que passou toda esta guerra, que reflorestar toda esta região. Então, o que nós temos de mata da Amazonas é tudo novo, né? São plantações novas que foram semeadas para que nós, nesta fase agora, tivéssemos toda esta infraestrutura, toda a parte de oxigenação, essa biodiversidade maravilhosa, medicamentos que são extraídos de lá do Amazonas, mas, infelizmente, está ocorrendo desmatamento novamente. Infelizmente, por causa da ambição do homem, está havendo os cortes, queimadas, e o nosso planeta está queimando muito, está pegando fogo, e isso daí vai atrapalhar vai atrapalhar na produção de água. Tem um segredo que mostraram para mim, e esse é como é que a água, ela é a água que nós recebemos, como que foi tudo planejado para que esta água, que salina, nós temos uma água doce, porque tem muito mais água salgada do que doce no nosso planeta. Então, como é que nós conseguimos ter aqui no Brasil esses poços conseguem retirar do subsolo toda esta água? Então, o sistema que eles usaram para reflorestar foi exatamente jogar sementes, tá? Sobre a terra, sobre aonde houve a queimada novamente. Se você fizer uma comparação com as guerras nucleares, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, o quanto eles conseguiram recuperar toda a região, então o Amazonas também foi recuperado, tá? Então foram os nossos amigos extraterrestres que conseguiram recuperar toda esta região e, infelizmente, o homem em estado de evolução não tem noção de quanto ele está prejudicando a nossa biodiversidade e todas as matas, toda a floresta que nós temos ali. Então foi passado para mim o silo de José, que também é um outro projeto que eu irei doar, mas a agricultura de subsistência, o preparo da terra, o local onde vai ser instalado, eu estou à disposição para passar para vocês. Então foi estudando os geoglifos do Amazonas, os geoglifos de Minas Gerais,
os geoglifos que existem no Acre, quer dizer, o que está por baixo daquela mata, né? Então foi assim, é uma surpresa muito grande, é uma recordação, é muito bonito, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui, ir para um mundo paralelo e ver o que é produzido é muito simples para mim. Então eles passam todas as informações, como que tem que ser construído os desenhos que eu fui fazendo, as plantas. Então eu irei passar com o maior carinho para quem quiser produzir, construir, como que se fosse o primeiro protótipo, o primeiro projeto, para que as pessoas possam conhecer e estiver instalando em todos os lugares. Então eu estou à disposição, entra no meu grupo no Instagram. Então vamos lá. Então neste congresso eu passei muitas informações e ficaram assim surpresos com as informações que eu estava passando, tá? Então o sistema de comunicação e iluminação que era usado, o sistema de iluminação de Atlântida, Suméria e o Egito. Então o sistema de iluminação segue-se o mesmo sistema de comunicação interestelar, que é o sistema das pirâmides que existia na Atlântida, existia na Suméria, no Egito e depois estava aqui no Brasil também. Para todo esse sistema dos maias, incas e astecas, eles pudessem ter todo um sistema conectado para que pudéssemos estar passando as informações através das pirâmides. Então, a tecnologia de prevenção contra o apagão. Eu já venho falando desde 2013, já falei em outros vídeos, já gravei, que eu tenho um projeto tecnológico da Confederação Intergaláctica, que tem a função de iluminar o planeta, ajudar a reequilibrar a malha eletromagnética da Terra, principalmente onde está a anomalia magnética no Atlântico Sul. Então, esta tecnologia, que é um gerador termodinâmico, que entra em ressonância com as pirâmides, porque existem 5 geradores sobre ele, 5 geradores instalados, totalmente diferente, onde vai granito, cabos de solenoides, caixa de ressonância com cabos de solenoide, cobre, cristal, tem uma caixa redonda de calcário dentro, bobina de Tesla. Então é um sistema novo que foi passado, que em 2012, em 2013 passaram uma parte e agora em 2020 veio a segunda parte toda de uma nova estrutura da usina termodinâmica, que é exatamente para a prevenção contra o apagão. Mas nós estamos aí com um processo, com a falta de água, com as nossas hidroelétricas diminuindo o seu potencial elétrico e pode ocorrer, se não chover, um grande apagão não só no Sudeste, Centro-Oeste. Então, imagina como isso vai ficar toda a nossa economia com o apagão, né? Quais são os prejuízos? Então, todo esse sistema da usina termodinâmica para energia livre está à disposição também, que eu estou doando todo o projeto. Por quê? Daqui eu não vou levar nada, né? Então, o projeto veio para mim e eu estou doando. Vamos ao sistema de iluminação 1500. Então, o que ocorreu em 1500? Que foi a famosa savana. Tem partes do Brasil que não conseguiu recuperar toda esta parte e que há a possibilidade de virar, sim, uma savana no futuro. Então, os geoglifos do Amazonas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cofre do fim do mundo.
Você já ouviu falar o cofre do fim do mundo? Então, o cofre do fim do mundo, ele está construído... Olha, me desculpe, mas eu não sei falar inglês, tá? O silo global é um silo do fim do mundo, ele é um silo global, um silo de sementes nas ilhas de Svalbard. No Ártico, ele corre o risco de acabar devido ao aquecimento global. Como eu já expliquei, não é um aquecimento global. Está ocorrendo o quê? As pirâmides estão ativando o núcleo da Terra, como eu já falei, e está havendo derretimento, porque já foi comprovado cientificamente que eles descobriram que embaixo das calotas polares o derretimento está ocorrendo embaixo, o aquecimento está vindo de baixo para cima. Então está havendo um derretimento muito grande. E aí, este silo do fim do mundo, o cofre do fim do mundo, ele está sofrendo com esse degelo, porque está entrando água dentro da base e prejudicando os grãos que foram armazenados caso ocorresse problemas de catástrofes, processos climáticos, guerras nucleares naquela região, no planeta todo. Então, a estrutura do silo, do cofre do fim do mundo, guarda e preserva sementes que podem servir como alimento para a população mundial. Mas neste processo que eu estava vendo, ele precisa ter 15 graus abaixo de zero para manter as sementes. E está ocorrendo de gelo. Então, esse gigantesco armazém, vocês podem pesquisar na internet o silo do fim do mundo, o cofre do fim do mundo, ele não está tendo uma quantidade de gelo na região para manter a temperatura dele. Então, isso vai prejudicar o armazenamento dos grãos e semente. Mas tem uma informação. Quando o planeta Terra passa para o cinturão de fótons 5D, precisa armazenar sementes orgânicas. Agora, gostaria de saber se essas sementes são orgânicas. Porque o silo que passaram para mim, as sementes têm que ser orgânicas. Então, tem que valorizar toda esta cultura, esta produção de hortas, frutas, todas orgânicas, porque é este produto que vai germinar numa outra dimensão, não uma semente modificada geneticamente, tá? Com usos de agrotóxicos, de pesticidas, é isso que vai ser necessário na outra dimensão. Então, o site, os projetos dos silos estarão à disposição. Então, entra no grupo do Instagram, tá? Que é Estudos dos Mistérios, que eu vou passar todo a construção da agricultura de subsistência, tá? É só entrar lá e falar assim, quero o projeto da agricultura de subsistência. Eu vou montar um grupo, eu vou fazer uma live também e vamos conversar, ver quem vai participar, tirar as dúvidas, né? As profundidades, o material usado. Então, entra lá no grupo e fala, quero participar de uma live sobre isso, sobre o projeto da agricultura de subsistência que está à disposição para quem quiser construir. Então, hoje foi mais assim, para você ter a informação que eu estou doando este projeto e formar um grupo para a agricultura de subsistência para o futuro, tá? E na nona aula fica aí um convite. O que eu vou fazer na nona aula, que eu vou passar para vocês? Quem são os gigantes mencionados na Bíblia? Naquele tempo existiam gigantes na Terra, tá?
Então, quem são os gigantes mencionados na Bíblia? É isso que eu vou estar falando na próxima aula, porque nós falamos hoje um pouquinho sobre a Arca de Noé. Então, quem são os descendentes? Então, quem são os gigantes, né, mencionados na Bíblia? Então, vamos lá. Entre no meu canal. Lá tem muitos vídeos importantes com informações científicas relevantes, muito importante para ajudar nesta transição planetária. São trabalhos científicos em que eu fui buscar respostas científicas sobre as informações da espiritualidade, que eu tive que estudar muito sobre geografia, conhecimento sobre geografia. É muitas informações lá. Espero você no grupo. E o canal Unificação das Terapias Vibracionais, lá você vai encontrar os vídeos, e-mail institutofatimazanete@hotmail.com, o site é institutofatimazanete.com e, como eu já falei, o grupo onde eu vou estar passando a agricultura de subsistência. Tentei passar no congresso, no 23º Congresso em 2013 em Curitiba, né? Mas infelizmente eu não encontrei ninguém que viesse conversar comigo sobre este assunto. Então, o 23º Congresso Diálogo com o Universo, onde eu passei muitas informações. E todas as informações que cada congresso que eu participo, eu registro na Biblioteca Nacional. E é muito interessante, né? As pessoas assustam com os meus conhecimentos, mas esquecem que tenho meus amigos que estão sempre presentes aqui comigo para ajudar a passar as informações que eles queiram para ajudar a humanidade. Então, passei no 23º Congresso Diálogo com o Universo, no Instituto Galileu Galilei, e agora estou trazendo gratuitamente para vocês. Seja bem-vindo à Escola de Melquisedeque, Estudo dos Mistérios. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações científicas sobre a evolução do homem, funcionamento das pirâmides, e aqui presente com os meus amigos interestelares. E que sejam bem-vindos a todos e gratidão pela presença nesta 9ª aula, nesta 8ª aula, e espero você na 9ª aula. Gratidão.